E se eu der uma nota fora no meio do hino quando começar a tocar baixo na igreja, o que fazer? Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, então me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos, até porque temos conteúdos novos diariamente para te ajudar a se tornar um baixista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é: e se eu der uma nota fora no meio do hino quando começar a tocar baixo na igreja, o que fazer? Esse é um dos grandes desafios e é exatamente uma das principais objeções que impede com que muitos de vocês comecem a tocar na igreja. Eu sei que é um desafio quando a gente vai iniciar, até porque a gente tem um certo medo, um certo receio de estar errando. E eu confesso para vocês que eu também tenho esse receio até hoje, mesmo depois de 20 anos estudando contrabaixo, estudando música e mais de 15 anos tocando na igreja. Mesmo assim a gente tem um certo receio. Quando eu estou tocando na minha igreja, onde eu conheço todo mundo, é tranquilo, mas toda vez que eu recebo um convite para estar tocando em um outro ambiente, em outro lugar, em outra congregação onde eu não conheço, as pessoas obviamente que dão um frio na barriga, mas isso não pode ser um empecilho a ponto de te impedir de estar tocando na igreja. Então a gente tem algumas ferramentas, algumas formas de conseguir estar resolvendo essa dificuldade quando a gente acaba tocando alguma nota fora ou errando quando a gente está tocando baixo na igreja. Mas antes da gente ir para as dicas práticas aqui, se esse conteúdo te interessa, se você está curtindo essa aula, não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu joinha, o seu gostei, para que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa estar ajudando mais pessoas a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Não custa nada para você, é rapidinho, mas você vai estar ajudando com que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa estar contribuindo e ajudando com o reino de Deus através do louvor. E as dicas principais que eu posso estar trazendo aqui para vocês é: se você não sabe o hino muito bem, ensaie mais e principalmente, a primeira dica valiosa, leve sempre alguma anotação. Leva uma cifra. Muita gente acha que se levar uma cifra vai estar se desmerecendo e que ela vai ser um músico muito pior do que deveria. Na verdade não, gente. Tudo que a gente tem como notação é sempre muito importante. Inclusive os melhores músicos que são de orquestra utilizam uma partitura na frente. Por que a gente não pode estar utilizando simplesmente uma cifra? Existem muitas possibilidades e formas da gente estar tocando contrabaixo através das cifras, das tablaturas, através da partitura e também do ouvido. Mas o ouvido é o último estágio. Então por que não utilizar algo que vai te lembrar, alguma notação? Assim você garante e fica muito mais tranquilo que se você esquecer ali na hora do hino o que tocar, você pode ter algo para poder estar consultando e relembrando. Eu utilizo bastante anotações, mesmo já decorando o hino muito bem, mesmo sabendo tocar de ouvido, porque na hora são tantas variáveis quando você vai tocar na igreja, você tem que pensar na nota, tem que pensar no ritmo, tem que pensar se o irmão vai cantar certo. Então, no final das contas, corre-se o risco de chegar na hora você esquecer. Então, leva algo para você poder estar seguindo alguma anotação que vai te ajudar demais. Agora, se você estiver tocando um hino e você der alguma nota fora, muita gente acaba fazendo o quê? Acaba simplesmente tentando encontrar a próxima nota. E esse é o grande erro de muitos de vocês. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu toque esse hino. Em espírito, em verdade. Vamos supor que eu não sei a próxima nota, ó. Te adoramos. Aí vocês ficam fazendo isso aqui, ó, procurando a nota. Qual que é o grande problema? Se você não sabe exatamente qual é a próxima nota, se você já esqueceu, ou se você tocou essa nota fora, se você ficar procurando, você vai atrapalhar muito mais o cantor, ele vai desafinar, provavelmente vai sair fora do tom, e você vai acabar atrapalhando todos os outros músicos que estiver tocando junto com você. Então, se você não sabe qual é a nota, simplesmente para de tocar e continua a partir da próxima parte que você lembrar do hino. Professor, mas eu não lembrei, para de tocar, deixa que a banda continue tocando. Ou se tiver só você tocando, não tem problema, é muito melhor você parar de tocar e deixar só o cantor cantando do que você atrapalhar mais ainda e ficar procurando aqui de forma aleatória. Se você não lembrou é porque realmente falhou a sua memória, então não fica procurando algo que você não sabe onde está. E aí entra o papel da notação que eu falo para vocês. Se você tem uma cifra, uma tablatura, qualquer notação ali na sua frente, quando você errar, quando você esquecer dessa nota fora, obviamente que você pode olhar ali para sua notação, encontrar a próxima nota e continuar a partir do momento que você encontrar ali e souber aonde que está.
Então sempre tem uma anotação, porque vai ser um guia para quando você errar, você saber exatamente da onde voltar. Agora olha só como fica estranho. Vou fazer o mesmo trecho cantando e vou ficar tocando as notas procurando de forma aleatória. Olha só como que fica muito mais feio, o erro fica muito mais aparente e você acaba atrapalhando muito mais o cantor. Em espírito, em verdade. Ó, vou errar. Te adoramos. Te adoramos em espírito. Ó, ficou super feio. Agora, o que eu faço, professor? Para de tocar. Olha só como fica melhor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Para de tocar. Te adoramos. E pega da onde você sabe. Então, se você tiver essa experiência, obviamente que você vai tocar muito melhor, e quando você não souber, simplesmente não toca. O erro não vai ficar aparente, você não vai atrapalhar quem estiver cantando e muito menos outros músicos que estiverem tocando com você, e obviamente você vai conseguir estar tendo cada vez mais experiência a partir do momento que você começar a tocar na igreja. Não espera estar perfeito para começar, até porque a perfeição é só quando a gente morrer e estiver lá no céu. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ser falho, a gente vai errar, mas se prepare sempre da melhor forma possível que você conseguir, porque dessa forma você vai ter menos risco de estar errando na sua igreja. E se você der qualquer nota fora no meio do hino, quando começar a tocar baixo na igreja, você vai saber exatamente o que fazer para conseguir amenizar esses erros, tá bom? Se esse conteúdo te ajudou, se você curtiu ele, não esqueça, compartilhe essa aula com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estar tocando na igreja, e principalmente compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais irmãos terem acesso a esse conteúdo, e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau!